de ouvir tua voz, sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Pronunciar o nome de Jesus e ter a presença de Jesus e a sua providência na nossa vida já é resposta de oração. Sentir que Ele está conosco faz com que a nossa dor e o nosso sofrer tenham para onde ir para estarem diante da cruz do Calvário. Se você conhece esse cântico, diga amém. Se quiser concordar também, diga amém. E se já experimentou essa realidade, diga pela graça de Deus. Pela graça de Cristo eu sei o que é isso. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Eterno, bendito e amoroso Deus, nós te bendizemos porque o maior poder no mundo é o poder do teu amor. Por isso nos enviaste teu Filho, para que tivéssemos intercessor, para que tivéssemos advogado, sumo sacerdote eterno, perfeito, infinito, que clama insistentemente, infinitamente, poderosamente por nós, porque Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, está à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, mas onde também Ele apresenta aqueles que são seus, diante do Pai, diante dos anjos, aqueles que clamam pelo seu nome, aqueles que testemunham aqui na terra a respeito de sua graça e da sua misericordiosa eternidade por todos que nele creem. Ó Pai Santo, em nome de Cristo, nós apresentamos diante de Ti, pela obra e pelo poder do Espírito Santo, a vida do Estênio Márcios, do Luiz Saião, do Renato Porpino, destes irmãos que, estando à frente de ministérios, tiveram que dar uma parada para poder cuidar de si mesmos. Cuida deles enquanto estão fazendo este momento.
Também, ó Pai, nós te pedimos que estejas com a tua misericórdia, com a tua graça, cuidando da Joelma, da Creuza, da Bernadette, do menino Daniel, de todos aqueles que passam por quimioterapia, radioterapia, braquiterapia, hemodiálise, que nos acompanham aqui na hora da aliança, Senhor, em seus momentos de angústia, de sofrimento, de provação. Também te rogamos, ó Deus, que o Senhor entre com providência naqueles que estão no pré e no pós-operatório, e que a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor opere em nós constantemente. É o que nós pedimos, é o que agradecemos e bendizemos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor, na Igreja e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Amém, amém e amém. Gênesis 2, 19. A gente deu um título hoje para reflexão, que você certamente vai concordar com o título. É uma expressão popular, né? Dar nome aos bois. Foi isso que Deus pediu que o homem fizesse. Mas antes eu preciso aqui, antes de entrar no texto de hoje, esclarecer algumas coisas que os irmãos trouxeram, e 3 coisinhas que nós levantamos ontem foram depois, de alguma maneira, esmiuçadas, questionadas por irmãos depois. Então, vamos lá. A primeira coisa, eu disse ontem que Deus não criou a mulher inferior ao homem, não criou subalterna, e aí alguns irmãos me perguntaram qual a base bíblica disto, e o que eles acham daquela passagem em que Paulo fala da ordem da criação. Então, eu vou ao texto de Paulo, que os irmãos citaram, para responder, e depois eu volto lá no texto que nós vamos aqui comentar. O texto de Paulo que os irmãos comentaram sobre a ordem da criação está lá em 1 Coríntios capítulo 11, né, quando Paulo fala do uso do véu. E aí Paulo fala que o homem foi criado primeiro e depois a mulher. E a mulher foi criada por causa do homem. É o texto de 1 Coríntios 11. E esse texto é lido por algumas pessoas para justificar aquele guarda-chuva, aquele desenho que as pessoas fazem, colocando Jesus lá em cima, o guarda-chuva, o homem com guarda-chuva, a mulher embaixo. Esse desenho eu já vi muitas vezes e tem um erro enorme desse desenho, até porque homem e mulher estão debaixo do guarda-chuva de Cristo e não do ser humano. Se a maioria das nossas irmãs dependesse do ministério dos seus maridos, elas estariam muito perdidas. Eu vou até dizer aqui para você o que eu penso com todo o meu coração, com a minha convicção também, como ser humano. Se a minha esposa e minha filha dependessem apenas de mim, elas estariam perdidas. Se qualquer homem acha que ele pode cuidar de sua família sem o amparo do Senhor, está perdido. Aqui o texto bíblico é bem claro, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, esse negócio que o pessoal bota de guarda-chuva aí, está completamente errado, não tem guarda-chuva nenhum. O que temos é o senhorio de Cristo, e Ele é que cuida da nossa casa, Ele é que é aquele a quem nós servimos, porque crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Isso serve para a irmã que está ali orando pelo seu marido, pelos seus filhos. Serve para o menino que está orando pelos seus pais. Serve para a menina. Eu já posso compartilhar aqui que eu sou testemunha de uma menina que cada aniversário que ela passava, ela fazia o mesmo pedido de oração. O pessoal fala, faz um pedido. Ela fazia, eu vou fazer um pedido para Jesus, que a minha família encontre o Senhor Jesus e vá para a igreja. Olha, uma criancinha clamando, orando pelo Senhor, Deus ouviu a oração, restaurou essa casa, restaurou essa família. Então,
que acontece? Se a criança está lá clamando diante de Cristo, Cristo responde. Se a mulher está clamando diante de Cristo, Cristo responde. Se o homem está clamando para Cristo, Cristo responde. O Senhor, Jesus Cristo, é que é tudo. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, em vão o homem vai lá com o suor do seu rosto comer o seu pão, porque é o Senhor que cuida de tudo. Guarda isso no seu coração quando o pessoal disser, não, o marido tem... Não, o marido não, é Jesus, gente. Porque se o marido faltar ou se ele falhar, Jesus não falta e não falha. Entendeu? Guarda no coração que você vai entender o que eu estou dizendo e vai ficar muito mais em paz, tanto você, meu irmão, como você, minha irmã. Porque tem muito irmão também, muito marido, muito incomodado, preocupado, eu tenho que fazer isso, aquilo, porque minha família... Calma, meu irmão. Jesus ajuda você, ajuda a sua casa, ajuda a sua família. Sem ele, sem o nome de Jesus, nada faremos e seremos. Então, primeira coisa que eu preciso dizer é que esse texto não tem nada a ver com aquele guarda-chuva. A segunda coisa que eu preciso dizer aqui é que quem lê o texto apenas falando da ordem da salvação e para no verso 9, tem um problema. Qual é o problema? Que o texto não está falando só disso. O texto do véu, lá de 1 Coríntios 11, ele está falando de mais coisa. E a gente vai ter que entender de que ele fala. Também eu preciso dizer para os irmãos e irmãs que o texto é bem claro em dizer que a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque o verso que o pessoal gosta de citar é o verso de que o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem. E aí diz assim, também o homem não foi criado por causa da mulher, sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. E aí eles ficam nessa história aqui da ordem da criação, dizendo que o homem não deve cobrir a cabeça porque ele é imagem e glória de Deus e a mulher foi criada por causa do homem. E aí eles ficam nessa ordem da criação que está aqui em 1 Coríntios 11 e não continuam lendo o texto. Porque o texto continua. E ele diz, no Senhor, e aqui eu quero que você ouça o que diz o texto. Toda vez que Paulo fala no Senhor, ele está acrescentando uma coisa. E o que ele está acrescentando? O senhorio de Cristo. O Senhor, no Senhor. Todavia, sabe o que significa todavia, meu irmão? Todavia significa porém. Porém, não obstante. Mas, porém, todavia, contudo. Nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher e tudo vem de Deus. Então, o povo que gosta de separar texto para fazer tese, está pegando o texto e fazendo um pretexto. Porque Paulo não está dizendo que a ordem da criação é ordem de importância. Ele está contando a história da criação. E aí ele chega e diz assim, no Senhor, porém, todavia, as coisas são reconfiguradas. O homem não é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. E tudo vem de quem? O que diz o texto? Tudo vem de Deus. Se vem tudo de Deus, não tem como você imaginar que a mulher é inferior ou que ela é subalterna. A outra coisa que esse texto está falando, ele não está falando sobre a ordem da criação e de importância, mas ele está falando da participação das mulheres na igreja de Corinto. E sim, Paulo está dizendo que as mulheres na igreja de Corinto deveriam usar véu. Isso quer dizer que as mulheres em Roma deveriam usar véu? Não, ele não fala sobre isso aos romanos. Ele não fala sobre isso aos gálatas. Na Galácia ele não fala isso. Ele não fala isso para os efésios. Em cada lugar ele tem um problema diferente para resolver. Em Corinto o problema que ele tem é do véu. Vou dizer o que eu acredito a respeito desse texto. Esse não é um texto sobre gênero, é um texto sobre a relação do evangelho e a cultura. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando a gente encaminha missionárias, e a igreja presbiteriana encaminha missionárias para países onde as mulheres usam véu, as nossas missionárias usam véu. Se a gente encaminhar um missionário para um país onde os homens têm que ter uma barba,
na altura do peito, vai ter que deixar crescer a barba, irmão. Ah, mas a minha barba não é muito boa. Bota em uma coisa que você resolva, faz uma barba postiça, porque as pessoas não vão nem te ouvir como missionário se você não tiver barba. Aí no país onde não tem barba, o que você faz? Você tira a barba. Lembra do apóstolo Paulo? Eu me fiz de judeu para ganhar os judeus, gentio para os gentios. É preciso entender a relação do evangelho com a cultura. E o que Paulo está dizendo é que era escândalo em Corinto uma mulher não usar véu. Como é escândalo uma mulher não usar véu lá no Afeganistão. Aí vai a missionária para lá sem véu? Não, ela tem que usar véu. Se ela quiser ser ouvida, se ela quiser que o evangelho seja escutado, isso tem que ser feito. Já contei aqui que Hudson Taylor foi muito bem sucedido na sua missão na China. Sabe o que ele fez? Botou roupa de chinês, cortou o cabelo à moda chinesa, com aquela trancinha chinesa aqui atrás, e começou a falar em mandarim. E as pessoas iam lá ouvi-lo. E as pessoas não iam ouvir o pregador que pregava em inglês. Porque uma pessoa falando inglês na China é a mesma coisa que uma pessoa falando mandarim pra gente aqui hoje. E o mandarim é uma língua difícil? É. Assim como o português é uma língua difícil, e a gente tem que começar a entender que o evangelho, ele precisa entender qual é a cultura. O texto de 1 Coríntios 11 é um texto que se aplica à cultura em Corinto. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso, até porque o apóstolo Paulo não repete esta ordem e esta orientação para as irmãs que vivem em Roma, para os cristãos romanos. Ele não repete essa orientação para os efésios, para os gálatas. Então, essa ideia que as pessoas criam aí, de que a mulher é inferior, de que tem uma ordem da criação que é ordem de importância, é uma coisa que não está no texto, não é correta, não é bíblica, e quem faz isto parou de ler o versículo porque o texto seguinte está dizendo que ele não quer ouvir. Tem muita gente que faz isso, viu? O pessoal cita parte do versículo e não cita o verso todo. Aí o pessoal diz lá, porque o homem foi criado primeiro, a mulher depois. Tá bom, continua lendo o texto, porque ele vai dizer que no Senhor, o homem não é maior nem independente da mulher. No Senhor, como provém a mulher do homem, também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Esse tudo vem de Deus aqui acaba com a história, porque se tudo vem de Deus, a gente não pode estabelecer nenhum tipo de interpretação humana ou hierarquia humana. Voltando à base bíblica, e eu vou pegar, e agora, como diz o povo, vou ter que dar aqui realmente um incentivo maior para você buscar as escrituras. Gênesis capítulo 1. Eu vou ler na versão da Almeida, tá? Porque aí tem gente que diz, não, só a versão da Almeida que é certa. O senhor leu lá o texto lá da sinagoga, dos rabinos, mas eu prefiro a Almeida. Pois então, a Almeida diz o seguinte, Gênesis capítulo 1, se você quiser eu vou ler de novo, e a gente lê junto. Gênesis capítulo 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então, a Joelma está falando, é texto fora do contexto? É isso mesmo, Joelma. Na verdade, nem é texto fora do contexto, é só o T. Né? É assim, mais do que o texto fora do contexto, é o pedacinho do texto que me interessa, aí a pessoa separa o pedacinho do texto que interessa, tira do contexto e nem lê o texto todo, porque o texto vai dizer, tudo vem de Deus. Mas eu queria que você olhasse o que diz a Bíblia, e a Bíblia diz assim, homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou. Se o texto está dizendo que Deus criou homem e mulher à imagem de Deus, ele está dizendo aqui, olha, não tem nenhuma distinção, inferioridade ou qualquer tipo de acepção entre homem e mulher. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. Não somente isso, mas quando Deus criou a mulher, que está aí no texto a partir do capítulo 2, verso 18, ele está dizendo que
não é bom que o homem esteja só e vai fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu li a outra tradução que diz: vou fazer uma companheira que lhe seja semelhante, que é a tradução diretamente do hebraico, né? E aí, para ajudar o povo, eu falei do pastor Luiz Saião, por quem a gente orou. Mas está aqui o Antigo Testamento poliglota, que tem o hebraico, o grego, o português e o inglês. Eles. E aí a gente tem que olhar o texto, porque o texto está dizendo exatamente isto: que o homem encontrou uma companheira, um auxílio. E a palavra que está aqui em hebraico para auxílio é a mesma que aparece nos Salmos, quando o salmista diz: Deus é meu auxílio. Portanto, esse auxílio significa um acessório? Significa que ela é inferior? Não. Não. Quer dizer que ela é sua ajuda, sua companheira, seu apoio. Eu nem preciso dizer para você que a gente não se apoia naquilo que é mais fraco que a gente, né? A gente se apoia no mínimo naquilo que tem a mesma força que nós. Então é esse que o texto diz e a gente precisa guardar isso no coração. Então eu estou respondendo aqui os irmãos que enviaram ali as suas preocupações, as suas perguntas, os seus comentários. Espero ter respondido todos, mas a gente continua aqui comentando, a gente continua caminhando e ao longo da semana, se você ainda tiver mais dúvida, mais lembrança, leu alguma coisa, viu uma mensagem num lugar diferente, manda para mim, manda pelo WhatsApp, manda pelo e-mail revmelo@gmail.com, revmelo com 2 L's, @gmail.com. Vou até escrever aqui de novo para você gravar aí, para você caminhar conosco, e aí a gente entende o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que homem e mulher os criou. Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. A mulher não é inferior, ela não é subalterna, ela não é um acessório do homem. E o texto de 1 Coríntios 11 que o pessoal usa precisa ser lido no seu todo. E o texto diz: o homem não é independente da mulher, nem a mulher é independente do homem. E no final o texto diz: e Deus fez tudo. E tudo vem de Deus. Portanto, a gente precisa aprender que essas discussões que estão aí, elas só interessam às pessoas que gostam de polêmica, de discussão. E quem gosta de polêmica e discussão, como dizia a minha avó, é o cinzento. Não é o nosso Deus luminoso e glorioso, né? Então, esse negócio de discussão e polêmica é sombrio. Queria saudar aqui também o José de Arimateia, Maria Luísa, Maria Helena. Continuamos orando pela Maria Luísa, pelo Mamed, pela Marcela, pelo Cláudio. Continuamos orando aí pela Maria Helena e pelo Luiz. Maria Helena, depois da notícia do Luiz, a gente continua orando por vocês e pela família toda. Lourdes colocou o texto ali que eu citei, tá vendo? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, meu amigo, não adianta você subir 8 montanhas e achar que é você que defende a sua casa. Quem defende é Deus. Se o Senhor não guardar, não tem jeito. Eu vou contar aqui uma coisa para vocês entenderem como é que Deus é e como Deus guarda, e guarda até os distraídos. O Vério está dizendo: homem e mulher estão no mesmo patamar. Eu prefiro usar uma outra imagem, viu? Que eu acho que vale. O Vério com certeza tá lembrando ali uma frase curiosa, né? Eu prefiro usar uma outra imagem mais atual. Eu acho que homem e mulher aqui são como a defesa da seleção. Acertou a defesa? Tá fechadinha dele a defesa. Os dois estão jogando. Agora os filhos vão pro ataque. E aí eles vão fazer gol na vida. Então a gente precisa caminhar desse jeito. Bom, José de Arimateia dando glória a Deus, aleluia. Amém, amém, amém. Deus abençoe José de Arimateia e Lídice. E aí eu vou aproveitar aqui e colocar uma questão que também faz parte desse contexto para a gente compreender bem. Quando uma criança ora pelos seus pais e coloca os seus pais debaixo do nome de Jesus, da autoridade de Jesus, tem bênção para essa criança, para essa família. Quando uma mulher pede isso, e muitas vezes, quantas vezes eu, como pastor, acompanhei mulheres que oraram para os seus maridos.
E é coisa complicada, viu? É coisa complicada. Eu estava aí conversando com uma irmã que tem um testemunho poderosíssimo, não vou nem dizer o nome aqui, mas vou só resumir a história. Essa mulher de Deus salvou o seu casamento e cuidou do seu marido com uma sequela até o último fim de seus dias. E salvou a sua casa, colocando debaixo da autoridade de Cristo. Então a gente canta aqui o nome de Jesus, só o nome de Jesus, só o poder de Jesus, e é isso mesmo, viu? E para contar duas histórias rápidas do cuidado de Deus na vida, eu posso dar testemunho pessoal aqui. Todo mundo que me conhece sabe que o pastor André é um pouquinho esquecido, né? Eu já esqueci 2 vezes o violão. Violão, com caixa de violão, não é se eu esqueci, não. É, tem uma caixa onde eu boto o violão, e aí eu esqueci lá, entrei no carro, cheguei em casa e disse, Carlos, esqueci o violão. Onde é que tá? Aí deixei lá na calçada. Voltei lá, tava lá o cidadão, o violão, esperando, porque Deus guardou. Porque se não fosse o Senhor que guardasse a nossa casa, se o Senhor não guarda aí aquilo que a gente coloca, não tem jeito, e vão vigia a sentinela, porque a gente sabe como funciona. Então que a gente continue clamando ao Senhor, mas que Deus nos lembre também. Eu agora estou orando, se Senhor me lembra para não ficar esquecendo as coisas, que acho que não dá para a gente ficar o tempo todo colocando os anjos em alerta, vai lá, cuida lá do violão do pastor. Então a gente precisa pedir ao Senhor também que nos abençoe. Bom, vamos caminhar aqui para o texto de hoje, que só vou introduzir, que eu já tive que tirar um monte de dúvidas que os irmãos tinham do texto de ontem, de Gênesis 2:18, e hoje a gente tem aqui o Senhor formou todos os animais do campo, todas as aves do céu, e trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. Estou lendo Almeida. E o homem... E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, Bernadette estando ali, eu falei, igreja aplaudir de pé. Ô, Bernadette, é mesmo, porque, olha, tem cada coisa. Eu não vou contar mais coisas que são aventuras de um pastor. Já sabe que se eu fosse contar esses livramentos do Senhor, é para aplaudir, é para a igreja aplaudir, glorificar e contar como milagre mesmo divino. Bom, eu botei o nome do texto de hoje, dar nome aos bois, né? Que é uma expressão bem popular aí, né? Para a gente entender o que significa. Dar nome aos bois, às vezes, é colocar o nome nos problemas. Mas esse texto, ele tem uma explicação clara dentro do seu contexto cultural e linguístico, mas ele também extrapola esse contexto. Então eu vou começar com o contexto do texto antes da gente caminhar para o ponto de hoje. Em Gênesis, capítulo 2, 19, agora eu vou pegar aqui o Antigo Testamento interlinear, hebreu. Essa aqui é uma outra versão, que é de uma editora reformada chamada Clee. E eles dizem uma coisa. E por que eu estou usando isso aqui? Porque quando a gente olha o texto de Gênesis, capítulo 2, versos 19 e 20, a gente tem uma compreensão clara de que o Senhor Deus formou todo ser vivente, todas as aves dos céus, e levou ao homem para ver como o homem chamaria. E esse momento aqui de chamar aqui pode ter vários significados dentro do contexto do texto. Então eu vou começar com o contexto do texto para a gente depois caminhar para os comentários rabínicos e para os comentários das Bíblias que nós temos.
Primeiro comentário importante. O texto está mostrando a importância da linguagem. A linguagem é uma percepção do mundo. A gente chamaria... A linguagem nos dá a cosmovisão do mundo, nos dá a consciência do mundo, e a linguagem também nos permite aprender o mundo e ensiná-lo a outras pessoas. Então, essa passagem está mostrando a importância da linguagem, do conhecimento, da compreensão, da percepção, da consciência que os seres humanos têm a respeito do mundo. Por quê? Porque os animais, eu já falei isso antes, eles são sencientes. Animal tem inteligência? Tem. Animais têm linguagens? Tem, mas eles não têm uma cosmovisão e não têm uma percepção do mundo e não têm uma classificação do mundo e não vão construir uma percepção linguística como o ser humano constrói. Por exemplo, se eu disser para você que existe uma classe de mamíferos, você vai começar a entender que nós estamos classificando os animais que na infância são amamentados pelas suas mães. Se eu disser para você que nós temos uma classificação de animais que são homotérmicos, você já começou a entender também outra classificação. Então essa classificação do mundo, ela é ontológica, ela diz respeito àquilo que nós começamos a construir a respeito do que nós somos e do que os outros são. Essa classificação do mundo também permite a percepção da linguagem das coisas, que é um grande tema da filosofia, é um grande tema das ciências sociais, é um grande tema da própria percepção e da cultura humana. Quanto mais vocábulos tem uma geração ou uma cultura, maior é a sua percepção de mundo. Ou seja, nós podemos dizer que uma cultura é global quando ela tem palavras para classificar coisas no mundo todo, mas uma cultura é tribal quando ela ainda não tem palavras para descrever um objeto ou um animal. Então aqui a gente percebe a importância da cultura e da língua para a visão e a percepção de mundo. Esse é o primeiro ponto que está dentro desse texto. O homem chama. Mas chamar também significa classificar, dominar, significa chamar a existência e, por último, como a gente falou aqui na linguagem popular, dar nomes aos bois. Classificar o que é risco e o que não é. Se eu disser para você que uma criança está brincando com um escorpião, você corre rapidinho lá para tirar o escorpião da mão da criança. Mas porque você já construiu a imagem e já classificou o que é risco e o que não é. Se eu disser para você que a criança está brincando com um patinho, você vai dizer, tudo bem. Você não vai correr lá para socorrer a criança porque ela está brincando com um patinho, né, que estava ali junto dela. Se eu disser para você que a criança está brincando com um gatinho, também está tudo bem. Mas se eu disser que ela está brincando com um escorpião ou com uma cobra, você corre até lá para socorrer e salvar essa criança. Então, a linguagem nos permite não só ter uma classificação, uma percepção, uma visão de mundo, mas também nos permite dar nome aos bois, saber o que é bom e o que não é, o que é alimento e o que não é, o que é perigo e o que não é perigo. Por isso é que nós precisamos prestar atenção na nossa linguagem. Eu vou concluir, porque já estão aqui avisando que eu preciso concluir, e aí a gente continua amanhã falando sobre essa linguagem. Inclusive, amanhã a gente vai lá naquele texto em que Moisés pergunta o nome de Deus, e Deus não permite a Moisés que ele seja nominado. É Deus quem chama Moisés, é Deus quem muda o nome das pessoas, não são as pessoas que mudam o nome de Deus ou que chamam Deus com algum nome. Então, o nome das coisas, o nome dos bois, o nome dos deuses, o nome do mundo, a linguagem do mundo é importante. Mas eu preciso dizer uma coisa para você antes da gente terminar. Eu falei aqui que os povos, as culturas, as gerações são mais ou menos capazes de perceber e de lidar com o mundo a partir do tamanho de vocabulário que
essas culturas têm. Eu vou dar um exemplo para você, só para você entender. Nós temos na língua portuguesa apenas uma palavra para amor. Os gregos têm 4. Para pensar a respeito deste amor que nós utilizamos. Então eu preciso que você entenda isso para você entender como é que a percepção e a filosofia de mundo acompanham a linguagem. E aí eu quero dizer para você que o nosso gênio Nicoleles tem divulgado uma coisa muito complicada. Pesquisas no mundo todo estão nos dizendo que nós somos uma geração com um vocabulário menor do que as gerações que nos antecederam. Em vários lugares, aquelas universidades que fazem testes de inteligência estão chegando à mesma conclusão. A nossa inteligência e a nossa linguagem está ficando limitada. Em alguns lugares do mundo, eles simplesmente aboliram as telas e botaram as crianças para ler de novo, para aprender novas palavras. Porque as palavras e as coisas, as linguagens e os conceitos são determinantes da nossa visão de mundo e são determinantes da nossa consciência do mundo e são capazes de produzir em nós inteligência. Então, os gregos pensaram sobre o amor e colocaram 4 palavras para falar aquilo que a gente diz em uma. Em inglês, em português, a gente diz eu amo isso, eu amo aquilo, quando a gente fala de uma coisa. Um grego não falaria eu amo uma coisa. Ele usaria outra palavra. Para você entender a diferença, eles conseguiram fazer a conexão entre os diversos tipos de atitudes a respeito de objetos, pessoas e até mesmo em relação a Deus. Então é importante a gente entender isso para a gente começar a entender a importância das palavras, a importância do vocabulário e como as palavras e o vocabulário vão aprofundar, aguçar a nossa inteligência, ampliar nossa visão de mundo. Porque se você não fizer isto, eu tenho uma má notícia para você. Você vai ficar procurando uma palavra para descrever o sentimento ou a coisa que você está vendo e não vai encontrar uma palavra. Aí vai dizer, sabe, tipo aquela coisa. Quando alguém fala isso, eu falo assim, você não me disse nada, meu irmão. Tipo o que e que coisa, né? Porque assim, que coisa e tipo não são vocabulário para a gente expressar ideias. Imagina Adão dizendo coisa com 4 patas, coisa com 2 patas, coisa tipo aquela coisa com 2 patas. Percebe como a linguagem é importante e como nós precisamos compreender a relevância, a profundidade que a linguagem e a inteligência promovem em nós? Então, meu conselho para você, pegue um livro com palavras que você não conheça. Amplie seu vocabulário. Amplie seu vocabulário. Muita gente foi abençoada lendo a Bíblia exatamente por isso, porque encontrou palavras difíceis. E aí precisava buscar o que significa isso. Aí a gente vai desenvolvendo visões de mundo, vai aprofundando inteligências, vai descrevendo sensações, vai construindo pensamentos, quanto mais nós conseguirmos colocar isto em palavras. Então, como diz aí, mano, para você não ficar coisado, né? Pegue um livro, pegue a Bíblia. Largue um pouquinho a tela. Não escute só o que você conhece, só o que você gosta. Procure palavras e livros que você não conhece. Se for difícil, melhor ainda. Vai aprender alguma coisa nova. Se você já conhece um idioma, procure saber como é que isso se diz em outro idioma, para que você vá aprendendo cada vez mais como o nosso
antepassado Adão aprendeu sobre o mundo. Deus colocou Adão para aprender. Eu imagino Deus como aquele pai que mostra o animal e diz assim: que é esse aí? Que bicho é esse? Como você chama? E aí Adão tinha que colocar o nome. Então, faça isto. Faça isto e você vai ver a bênção que isso vai ser na sua vida. Lembro uma vez que eu entrei na casa de um professor e ele estava aprendendo uma outra língua e tudo na casa dele estava com etiqueta com nomes. No idioma que ele conhecia e no idioma que ele queria aprender. E ele estava lendo e tentando descobrir o que ele poderia aprender a respeito dessa língua. Então, quando nós começamos a ler e nomear e pensar e classificar as coisas e transformar em palavras nossas ideias, conceitos e objetos e animais e seres vivos, nós começamos a ampliar nossa visão de mundo. E a nossa visão de mundo, ela é limitada ou ampliada pelo nosso vocabulário. Então eu queria convidar você para fazer isto. Se você, por exemplo, é falante de uma língua latina, procure uma língua completamente diferente, onde você seja obrigado a pensar. Se você já está acostumado com aquelas palavras, com aqueles conceitos, procure outros. Procure sempre crescer, sempre aprender, sempre nomear coisas novas, compreender sentimentos novos, para que você possa cada vez mais ampliar sua visão de mundo, porque existem as palavras certas para descrever as situações específicas e para nomear e classificar objetos e seres vivos que estão à nossa volta. Então, olha ali Ana Maria dizendo, já imaginou a pessoa dizendo bicho que voa, bicho que se arrasta, bicho que nada, bicho que anda, bicho tipo aquele que tem duas patas, né? Peraí, que bicho é esse? Vamos aprender o nome. Aprende o nome dos bichos, aprende o nome do coletivo, para que você possa ser cada vez mais abençoado, abençoador, e não só dê nome aos bois, mas também dê nome às coisas, aos sentimentos e às ideias que tem dentro de você. A coisa mais aflitiva que tem, a gente vê que a pessoa está tentando dizer o que ela sente e ela não consegue encontrar palavras. E não é porque ela sofreu uma sequela, não é porque ela está com alguma dificuldade, é porque ela não tem uma palavra que consiga traduzir aquilo que ela está sentindo. É isto que está acontecendo com a nossa geração. As pessoas têm dificuldade de escrever o que dizem. Em algumas dessas gerações mais jovens, inclusive, as pessoas usam uma palavra em outro idioma porque elas não têm uma palavra no vocabulário que elas conhecem. Mas conhecê-las é importante para você pensar, para você aprender um pouquinho mais. Irmãos, vamos encerrar com uma oração. A respeito da andragogia, do aprendizado de cada um, eu digo para você o seguinte, para minha irmã, cada um aprende de um jeito. Tem gente que aprende com vivência, tem gente que aprende com canção, tem gente que aprende com filme, tem gente que aprende lendo, tem gente que é autodidata, tem gente que só funciona em grupo, só funciona em curso, só funciona em turma. Então cada pessoa é diferente, mas o importante é que você continue aprendendo, continue crescendo, continue ampliando sua visão de mundo, enriquecendo seu vocabulário, dando nome aos bois, dando nome às coisas e descrevendo os sentimentos e planejando as suas ações e aprofundando seus pensamentos com as palavras que estão dentro do seu coração e de sua mente. Vamos orar juntos? Podemos fazer nossa oração juntos? Vamos orar. Amado Deus Todo-Poderoso, que como um Pai amoroso desejou que seus filhos aprendessem e apreendessem o mundo e assim pudessem cada vez mais crescer em conhecimento, sabedoria, nominando, classificando, entendendo cada um dos sentimentos, eventos, objetos, seres vivos e todas as realidades da criação.
O Senhor nos dotou de uma capacidade única, que é a de podermos olhar e reproduzir com palavras aquilo que imaginamos em nossas mentes. E nós te rogamos, ó Deus, continue nos dando esta bênção, que nunca nos faltem as palavras, as emoções, as expressões que o Senhor nos concede. E que se isto finalmente ultrapassar o nosso coração e a nossa mente, que o teu Espírito Santo interceda também sem palavras. É o que nós pedimos, agradecemos e bendizemos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. E que a graça do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.